Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel. Vim trazer um pouco sobre valuation para vocês. Então, a partir de agora a gente vai falar sobre como o valuation acaba se tornando uma ferramenta super importante em uma mesa de negociações, em uma possível saída de um sócio ou na possível venda do seu ativo. Se por algum acaso você está chegando no momento, né, de fazer o seu exit, sair da sua operação, efetuar a venda dela. É muito comum que em uma mesa de negociações, depois a gente buscar alguns investidores, depois a gente testar o mercado, a gente tem algumas propostas. E quando a gente acaba entrando nessa negociação, né, com essas propostas que vieram sem um laudo técnico específico, sem essa ferramenta, né, que é o valuation, para conseguir comprovar e até medir as propostas que a gente tem na mesa, se são maiores do que o nosso negócio realmente vale, se são menores. E não só se são maiores ou menores, mas também a quantidade, né? O quanto maior é e o quanto menor é. Porque nesses casos a gente consegue identificar a melhor oportunidade, né? A melhor possibilidade de saída. Claro que tem toda a questão das sinergias e os fits que tem que ter entre investidor, né? O comprador e o vendedor. Mas no final das contas, quando a gente está nesse momento de venda, a gente vai avaliar como o investidor está precificando a nossa operação. E é muito importante nesse cenário que a gente consiga levar esse laudo técnico, né, essa ferramenta que é o valuation, para a gente conseguir medir forças. Porque se a gente não tem do nosso lado vendedor um respaldo técnico, um respaldo em cima de análises frias da nossa operação, se a gente não consegue tirar o emocional, né, da visão de quanto vale a minha empresa, a gente acaba caindo da cadeira. Essa é a realidade. E no final das contas, perante os olhos do dono, a sua operação sempre vai ser a melhor operação do setor, né? Então, eu trago uma analogia aqui sempre em relação aos pais, né, e as mães. Quando a gente olha para o nosso filho sempre vai ser o mais lindo de todos. Então, o dono da empresa acaba fazendo essa mesma referência, né, intrinsecamente. Porque o cara sabe, teve muito esforço, teve muito trabalho, teve muito empenho para conseguir erguer essa empresa do zero. Então, ele sabe que tudo isso precisa ser... pode se tornar uma justificativa, né? Tudo isso... ele quer ter um retorno em cima de tudo isso. Só que o investidor ele vai estar do outro lado fazendo uma análise fria, né? Sem levar em consideração todos esses fatores emocionais que o dono tem com o seu próprio negócio. E essa, na grande maioria das vezes, acaba se tornando a melhor saída, porque a gente precisa fazer uma ponderação e equilibrar as pontas. Não necessariamente a minha empresa ela vai ser a melhor empresa do setor, e eu preciso ter a total noção disso, assim como o investidor do outro lado precisa identificar sinergias e avaliar o prêmio de investimento nessa empresa. E caso ela tenha grandes sinergias e tenha um prêmio legal, a gente pode sim alocar um recurso a mais, um valor a mais na compra desse ativo, porque existem outras estratégias por trás disso, né, do pagamento a mais. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, mas é algo chamado de goodwill, o ativo intangível. Se a gente consegue atestar a precificação correta de um ativo e mesmo assim a gente paga a mais por esse ativo, a gente consegue, nesse ágio, né, nessa diferença, que a gente chama de goodwill, a gente consegue alocar o nosso balanço patrimonial, depois de um outro trabalho que precisa ser feito também, né, uma emissão no laudo PPA, a gente consegue alocar isso no balanço patrimonial para que a gente aumente o nosso ativo e acaba tendo o benefício de abater o cálculo lá, a base de cálculo do imposto de renda. Então, se a gente pagar mais por um ativo, às vezes pode ser interessante para o investidor, tá? Porque ele vai conseguir abater isso e pagar menos imposto na outra ponta. Mas a gente está falando de uma estratégia após a negociação firmada, né, o acordo fechado e a compra da operação. Mas como que a gente vai se basear em pagar mais e em saber quanto essa empresa vale? Isso está diretamente relacionado ao valuation. Então o valuation ele é uma peça fundamental em toda a negociação. A gente precisa ter pelo menos uma ideia de valor para que a gente consiga iniciar essas análises, né? Essas tratativas, primeiro a negociação, depois
a análise da melhor estratégia a ser tomada, ou investimento, se vale a pena pagar a mais ou a menos nesse ativo. Então, quando a gente olha pro lado do vendedor, é óbvio que a gente quer vender a nossa empresa o mais caro possível. Mas a gente precisa também pensar nessas estratégias do lado do vendedor. Como é que a nossa empresa está preparada para essa venda? A gente atualizou o capital social dessa empresa. Se a gente vender ela pelo maior valor possível, mesmo assim a gente não vai ter um desconto muito grande de imposto de renda em cima do ganho de capital. Então, existe todo um preparo que precisa ser feito, né, antes de vender essa empresa, que ela vai justificar a venda por um valor mais alto ou um valor menor. Para que a gente consiga ter esse balizador, né, do quanto, não existe outra alternativa que não a gente efetuar o valuation dessa empresa. Ter o laudo técnico, ter um relatório onde a gente vai conseguir extrair dele toda a posição financeira dessa empresa, a saúde financeira dessa empresa. E quando eu trago, né, o argumento de fazer uma análise fria, é exatamente isso que precisa ser feito em cima da nossa empresa. Até para a gente entender onde estão as alavancas de valor do nosso negócio e a gente conseguir entender também onde é que estão os gaps de oportunidade. Porque se a minha visão sobre a minha empresa é puramente emocional, ela é a melhor empresa do mundo, eu não consigo ver com clareza aonde a minha empresa realmente é boa, porque eu acho que o todo é bom, né? Então eu não consigo ver aonde ela realmente é boa e aonde eu consigo potencializar esse ser bom, em ser melhor ainda. Assim como eu também não consigo identificar os meus gaps de oportunidade, os meus problemas operacionais, que existem. Todas as empresas existem processos ruins que impactam negativamente o resultado ou o caixa da operação. E quando a gente tem um processo muito bem mapeado e a gente consegue analisar aonde dentro desse processo está ocasionando esses erros, a gente ajusta, né? A gente aperta o parafuso e a gente consegue melhorar a condução desse processo, a execução dele, né? O resultado ele é positivo. Se for um resultado negativo, significa que a estratégia é ruim, então a gente altera a estratégia, mas é fato. Se não for executado, a gente não consegue medir. Tá? Se for executado, a gente consegue medir. O problema foi o processo ou foi a estratégia. Se foi o processo, ajusta e melhora. Se for a estratégia, muda a estratégia, tá? Simples assim. Então, o ponto principal que eu quero trazer para vocês é que sem o valuation a gente não consegue nem sair do lugar. Cara, quero vender a minha empresa. Quanto? A primeira pergunta sempre vai ser essa. Se tu falar o quanto de acordo com o que tu acha que a tua empresa vale, cara, o investidor do outro lado ele vai pegar e vai sentar com os teus demonstrativos, sentar com os teus dados financeiros e vai fazer uma análise fria em cima daquilo ali que ele está vendo. Se ele não está no dia a dia para entender realmente os processos que existem, a dinâmica do pessoal, a cultura da empresa, ele não vai conseguir mensurar essa sinergia, esse diferencial que a empresa tem. Ele vai olhar só para os números, e se os números não estão organizados, estão ruins, a precificação também vai ser ruim. Agora, se quando essa pergunta, né, ela é respondida com, cara, eu acabei de fazer um valuation com uma empresa terceira, sem conflito de interesses, o resultado é esse, de acordo com essa minha taxa de crescimento, de acordo com essa taxa de risco, a gente já precificou aqui, de acordo com a geração de caixa futura da minha empresa, utilizamos um cenário otimista, um cenário conservador, um cenário realista, a gente tem essa faixa de preço para trabalhar de acordo com esses três cenários. Cara, a gente eleva o nível da conversa para um outro lugar, tá? Um outro patamar. É óbvio que o investidor ainda assim ele vai querer fazer a sua análise interna para aplicar alguns descontos. De um lado o vendedor vai querer vender no melhor preço e do outro lado o comprador também vai querer comprar no melhor preço. Mas se a gente tem todas as justificativas plausíveis e documentadas, né, a gente vai passar depois isso para o investidor, e o investidor vai fazer a sua auditoria e ele vai chegar nos mesmos resultados, talvez alterando alguma premissa ou outra, né, tendo uma diferença pequena, vale a pena negociar sobre essas condições, porque a gente tem justificativa técnica. Agora, se a gente não tem a justificativa técnica, fica muito no mundo do achismo. Cara, a minha empresa vale isso porque eu acho que vale, eu vou pagar isso porque eu acho que a tua empresa não vale o que tu está dizendo que vale, e aí a gente se perde. E isso pode ocasionar vários problemas, inclusive de relacionamento, entre o investidor e o vendedor. Então, nesses casos, a gente até perde o deal, a gente perde toda a operação, justamente porque a gente não conseguiu responder uma pergunta simples. Quanto a tua empresa vale? Se você quer parar de deixar dinheiro na mesa, cara, começa respondendo essa pergunta, quanto a minha empresa vale? Se tu não consegue responder ela, chama a gente. Comenta aqui embaixo no vídeo que a gente vai te mostrar por onde começar até conseguir responder de fato essa pergunta. Fechou? Um abraço.